Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje eu vou conversar com Mirela Lisboa, que é gerente de inovação aberta da BASF para a América Latina. E o tema do nosso bate-papo será como a inovação aberta irá transformar o setor agrícola. Oi, Mirela, tudo bem com você? Oi, Divino, tudo bem contigo? Ótimo, seja muito bem-vinda para a gente falar de inovação aberta, que eu já estou doido para saber o que é. É isso aí, eu estou super feliz de estar aqui hoje contigo e podendo falar um pouco mais aí de inovação aberta, de como que isso se conecta com o meu dia a dia de trabalho, como que isso impacta o setor do agronegócio. Vamos lá. O que é essa tal de inovação aberta? Então, acho legal a gente começar por aí, até porque a gente vai conseguir mostrar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que nada mais é do que a capacidade e a prática que a gente deve levar do dia a dia para o nosso universo de trabalho, independente em qual indústria, tamanho de empresa ou setor a gente atua, que é nada mais do que estar atento, de fato, às mudanças que a sociedade e o mercado trazem no padrão de consumo. Então imagina o nosso dia a dia aqui, né, como consumidores. A gente compra e consome produtos e serviços de todos os tipos. Cada vez mais a gente quer ter o quê? Conveniência, agilidade, melhor custo-benefício, um atendimento que de fato comodidade, um atendimento que de fato reflita, né, o que a gente gosta de consumir, qual é o nosso perfil como consumidores, como pessoas do dia a dia. E aí, obviamente, que as empresas de todos os segmentos buscam estar atentos a esse movimento, a essas transformações, para oferecer a melhor experiência possível para os seus clientes. E isso vai tanto de empresas que vendem produtos e serviços diretamente para o consumidor final, como para aquelas empresas que estão no início da cadeia, vendendo matéria-prima para transformar os produtos. Porque cada vez mais, obviamente, todo mundo quer ter uma produção que tenha, né, um custo de produção mais enxuto, que seja mais ágil, para isso refletir no melhor preço do produto final e numa satisfação, que é a grande palavrinha também, do consumidor. E aí, isso tem tudo a ver com o quê? Está o tempo todo buscando inovar, buscando melhorar seus processos, buscando entender se é possível criar novos produtos, serviços, ou como que a gente pode vender esses produtos e serviços para novos clientes. E aí, onde que entra o aberta? Entra o aberta no momento em que as empresas entendem que é possível ter novas ideias, dialogando e colaborando não só com os colaboradores, mas também com clientes, com parceiros, com empresas de tecnologia, o que a gente chama das startups, né, que estão aí olhando as tendências e desenvolvendo novas tecnologias, com fornecedores, com a universidade. Então, é sentar na mesa, entender quais são as dores ou as oportunidades de inovação, capturar essas ideias e aí, dentro de casa, trabalhar para que essas inovações de fato aconteçam e as empresas continuem sendo competitivas e continuem sendo buscadas pelos clientes. Então, eu gosto de trazer esse cenário para falar de inovação aberta, porque no final do dia tem tudo a ver com essa prática de buscar o novo, de acompanhar as mudanças e de entender que é possível sim conversar com quem está dentro e com quem está fora da empresa para ter essas ideias e conseguir transformar essas ideias em resultados. Nada mais do que isso. Como é que você chegou até a BASF e já existia essa gerência de inovação aberta na empresa antes ou isso foi criado com a sua chegada? Vamos lá, essa história é curiosa, eu gosto bastante de falar sobre isso também, porque a minha trajetória profissional ela não é linear, né? Começa pela minha formação, eu sou engenheira química, e Eita! eu comecei, né, e acho que pelo sotaque, não sei se todo mundo vai acertar, mas eu já vou falar que eu sou soteropolitana, e isso não facilita também, mas isso significa que eu sou baiana, nascida em Salvador, né. E eu fiz engenharia química lá em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, e portanto, né, Salvador tem ali muito próximo o polo petroquímico de Camaçari, e comecei a estagiar em indústria química, mas em planta industrial mesmo, ali como engenheira, com capacete, bota, dentro da fábrica, né. Certo. E aí, enfim, quando eu me formei, pela o que foi aparecendo realmente no caminho, as oportunidades que foram surgindo, eu vim para São Paulo, né, fiz a viagem aí de ir para São Paulo, trabalhar com consultoria de gestão de negócios, ou seja, nada a ver com nada do que eu tinha estudado ou vivenciado até então,
mas foi muito importante para eu conhecer mais dessas práticas de gestão, como que as empresas fazem negócios, como que a gente calcula custo, despesa, receita, todo esse outro lado, né? E aí, depois da consultoria, eu fui parar na BASF, né? Aí sim, 2017 ali entrei na BASF, mas para trabalhar com inteligência de mercado para as áreas químicas ainda. Então, imagina que até aí a inovação aberta e o agro não tinham aparecido de fato na minha vida profissional. E aí, Certo. logo que eu entrei na BASF, logo depois surgiu o projeto para a América Latina, né? Pensar o que é essa inovação aberta e como que isso se adequaria dentro de um contexto de uma indústria química com mais de 150 anos de existência e de operação aqui no Brasil, e que, em sua maior parte, não vende produtos diretamente para o cliente final, né? Porque a BASF, tanto nas unidades químicas, como no setor do agro, está muito concentrada na produção de insumos, né? O agro tem também a parte de semente, de produtos digitais, mas principalmente nas áreas químicas, são insumos químicos que vão ser transformados em produtos finais por outras empresas. E além disso, a gente tem a marca da Suvinil, que eu diria que é a única marca mais próxima aí do consumidor final. Mas o que é isso dentro de uma empresa tão diversa em termos de negócios, tão grande, né, tão bem consolidada no mercado? Então, esse foi o primeiro desafio, junto na época com o diretor de transformação digital, e ainda a nível corporativo, olhando para todos os negócios, né? E aí sim, foi a primeira cadeira que na época a gente chamava de desenvolvedora de ecossistemas digitais, que eu assumi, liderando a iniciativa do Hub de Inovação, né? O que é um hub? É um espaço físico que concentra as iniciativas de ideação, de geração de ideias, de conversa com esses clientes, essas universidades, para essas inovações que acontecem dentro da companhia. E é um espaço físico que fica aqui em São Paulo, chama O Nono, porque fica no 9º andar do nosso prédio. Então, ali foi a primeira cadeira, né? E a gente começou a pilotar, ou melhor, testar o que seria a prática da inovação. E a prática, principalmente, da inovação aberta, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com as startups. E aí eu permaneci ao longo de 4 anos nessa posição, assumindo, de fato, a liderança para a América Latina da agenda de inovação aberta, e sendo ali, digamos, o primeiro passo da corporação de quando ela se abriu para o mercado para praticar a inovação aberta. E à medida que as ideias iam surgindo, os negócios como agro, químico e souvenir iam tomando partido, né, e se tornando líderes da implementação dessas inovações para ganhar profundidade na discussão de fato. E foi muito bom, foi uma experiência incrível, foi onde de fato eu me encontrei, né, e me apaixonei aí pelo setor e por esse contexto de inovação aberta. E aí foi até por isso que em 2021 surgiu a oportunidade para eu liderar o relacionamento com as grandes empresas dentro de um hub, um espaço de fomento ao empreendedorismo do Itaú. E eu saí da BASF e fui para o Cubo Itaú. Algumas pessoas depois podem aí pesquisar, se não conhecem. É um hub de fomento ao empreendedorismo e tem 400 startups lá no Cubo. E aí, ao longo de 2 anos, eu me aprofundei bastante no relacionamento com os empreendedores para entender quais são as dificuldades dessas startups, onde que dói, onde que não dói, quais são os casos de sucesso que elas têm, né, com as grandes empresas na hora de fazer negócios. E lá entra, né, já tinha entrado em inovação aberta, e lá entra o contexto do agro na minha vida, digamos assim, porque eu liderei um hub de agro formado por 5 grandes empresas, com mais de 30 startups do setor. E aí o bom filho a casa torna, né? Tem um ditado que fala isso. E esse ano eu retornei para a BASF, agora sim, para assumir a cadeira de inovação aberta, dentro da nossa plataforma de inovação, que essa cadeira ela já existia, né? Então, acho que o agronegócio lá dentro da BASF, por sinal, sempre foi muito um motivo de inspiração, e muito dos movimentos que a gente tomou lá no ONU de inovação aberta foi inspirado nesse movimento que o agro lidera dentro do setor lá na BASF desde 2014, 2015. Então, eu vim com todo o gás aí para dar continuidade à agenda que já está muito bem implementada e, obviamente, voltando no início da nossa conversa, não deixar a coisa esfriar e entender que a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nas novas ideias, novos projetos e no que a gente vai fazer de novo para acompanhar essas transformações. Vocês têm uma plataforma que se chama AgroStart. Quais são os objetivos dessa plataforma? Muito bom. A plataforma AgroStart é, de fato, onde a gente concentra todas essas iniciativas de inovação aberta para o agro, como eu comentei agora anteriormente. Então, nada mais é do que um ecossistema,
né, chamado AgroStart, em que a gente se posiciona como a porta de entrada para o diálogo, a conversa e o desenvolvimento de projetos com startups, outras indústrias líderes, acadêmicos e, na verdade, todas as pessoas do setor do agronegócio que entendem que existem transformações que são necessárias nessa indústria para que a gente consiga alimentar quase 9 bilhões de pessoas até 2050, né? Que esse é o grande desafio. E isso passa por uma cadeia mais eficiente, mais automatizada, obviamente mais responsável ambientalmente e socialmente, e com o tamanho que a BASF tem, o conhecimento de mercado e o posicionamento de se relacionar com praticamente todos os atores, né, da cadeia do agronegócio, a gente se sente na responsabilidade de promover esse tipo de discussão. E onde isso acontece é no AgroStart. Então, o nosso time aqui, ele é responsável tanto por entender quais são as dores, as demandas, os desafios que as nossas áreas internas trazem, que trazem dos nossos clientes. Então, a gente trabalha muito em prol de ajudar os clientes a se transformarem digitalmente, a serem mais eficientes, mais responsáveis, como também para a gente não ficar com a visão míope, né, de só trabalhar com o que está dentro de casa. A gente está muito presente no ecossistema externo, participando de eventos, junto dos outros espaços de inovação para conhecer as startups, para ver o que é que elas estão falando e desenvolvendo por aí, e trazer isso para dentro de casa, mostrar isso para os nossos times da BASF. E aí a gente começa a praticar a relação de inovação aberta, de conectar, por exemplo, que é o nosso grande foco, startups com os desafios de transformação digital que a BASF e os nossos clientes têm, obviamente sempre tendo ali na figura do produtor rural como grande beneficiário no final do dia, porque é dali que está saindo todos os produtos que a gente movimenta dentro do mercado agro. E Muito então, legal. a gente tem o pilar de relacionamento com startups, a gente tem o pilar de intraempreendedorismo, porque naturalmente a gente acredita que os nossos times, né, a gente tem times de campo, a gente tem times de logística, times de atendimento ao cliente, eles sabem onde pega no dia a dia, né, onde que eles poderiam ter, por exemplo, atividades automatizadas ao invés de ter que fazer tudo na mão. E aí a gente traz essas ideias para dentro de um contexto de ideação, por isso que a gente chama de intraempreendedorismo, que é empreender Uhum. dentro de uma organização como a BASF, e a gente ajuda essas pessoas a conseguirem desenvolver ideias e validarem se essas ideias de fato vão resolver os problemas dela, né. E aí o Legal. terceiro pilar é o relacionamento com a comunidade, então é co-inovar, né, fazer inovação conjunta com outras empresas clientes, fornecedoras e parceiras da BASF, porque muitas vezes um problema meu pode ser um problema do outro, então se a gente sentar junto, provavelmente a gente vai pensar melhor e resolver mais rápido. Com E certeza. aí encontrar as boas oportunidades para trazer retorno também para a organização. Mês passado, você participou de um evento chamado World Agritech Summit, que é um evento internacional, né, com representantes de mais de 30 países e tal. E você apresentou esse AgroStart no espaço Sessão Inovadora. Como é que foi essa experiência sua e quais os frutos você espera colher dela? Foi muito bom o evento, assim, foi a primeira vez que eu participei, eu já ouvia falar do World Hum, Agritech Summit e foi a primeira edição que eu estive presente mesmo, né. E realmente, acho que começando dando um contexto do evento aqui, é um evento que reúne uma diversidade muito grande de empresas, investidores, startups, não só do Brasil, mas especialmente eu vi a presença de muitas startups, investidores, da América Latina, né, de outros países da América Latina e do mundo todo, mas especialmente, a gente fala, né, hispanohablantes, são as pessoas que falam uhum, espanhol. certo. Então é a oportunidade também de conseguir, ter 2 dias de imersão em tudo que está sendo discutido de prioritário aí dentro do setor do agro. E aí com relação ao AgroStart no evento, é até interessante falar, né, a gente já conversou, já conheceu, já se conectou com mais de 600 startups em toda a América Latina. E ao longo desses 5 anos de existência, na verdade 7 anos de existência, né, do AgroStart, Hum, a gente já teve a oportunidade de acelerar o desenvolvimento de 21 startups, outras 10 startups já mais maduras já firmaram parcerias, contratos mesmo com a BASF, e aí a gente selecionou 3 dessas startups que eu comentei aqui agora, para apresentar as suas soluções no evento e como que de fato a BASF apoiou o desenvolvimento dessas soluções. E aí a gente tem vários casos, né? A gente tem casos de startups que, por meio do acesso à infraestrutura de testes da BASF, as fazendas experimentais, aos nossos clientes,
conseguiram desenvolver um produto que elas tinham uma ideia e conseguiram comprovar se aquele produto de fato resolve a dor, né, que elas estavam propondo, e outras startups que já estavam estabelecidas no mercado, mas que tinham como na base ali um potencial grande cliente, e o contrato traz muito resultado para a startup e naturalmente para a BASF. Então é uma relação ganha-ganha. E aí a gente apresentou, né? Então a gente levou a Tebit, a Smart Agri e a Solena, e os 3 empreendedores foram para o palco apresentar as soluções e como que a BASF apoiou. O que para o empreendedor é muito importante, porque ali tinham os principais tomadores de decisão de várias empresas. Sim, então, sim. imagina um outro líder, uma liderança de uma outra indústria, ouvindo a apresentação de uma startup que tem um negócio feito com a BASF. Isso é uma super chancela, né? Uma super marca de aprovação ali. E além disso, também poder encontrar pessoas de outras empresas, a gente ter momentos de ideação juntos, fazer conexões, que eu acho que é super importante. E aí, a partir de agora, direcionar o que a gente vai conseguir, de fato, implementar e evoluir em parcerias, tanto com startups que a gente conheceu lá, como com as empresas também que a gente se conectou. Mirela, a palavra sustentabilidade hoje é a palavra da hora, é a palavra do momento, né? Como é que a BASF, do seu ponto de vista, está contribuindo para a agricultura sustentável por meio dessa sua divisão de soluções para a agricultura? A estratégia global da BASF, né, a gente pode falar, ela tem foco no agricultor e, de fato, nos sistemas produtivos. E aí, com isso, isso traduz muito a centralidade na nossa estratégia em apoiar com que esses sistemas produtivos eles deixem um legado, né, importante para a sociedade e, obviamente, tenham longevidade. E aí, para isso, a BASF acredita no equilíbrio perfeito entre essa produção e essa necessidade de alimentar essa população cada vez crescente, mas naturalmente garantindo os princípios de sustentabilidade e as práticas sustentáveis. E aí, até pelo papel que a BASF representa, né, de ser uma das maiores empresas químicas do mundo, o compromisso vai junto com a centralidade, com a sustentabilidade, né, ela vai junto com a centralidade no cliente. E aí tem diversas iniciativas para integrar esses critérios de sustentabilidade nas decisões de negócios. E, naturalmente, essas iniciativas estão em linha com trabalhar junto com os produtores, profissionais agrícolas, para entender melhor quais são as necessidades do setor e como que a gente pode apoiar o desenvolvimento de soluções mais adequadas e sustentáveis. A gente também, já que a gente tem acesso a conhecimento, capacitação, a gente oferece programas de treinamento e capacitação aos nossos clientes, aos produtores, para que eles consigam também adotar práticas mais sustentáveis. E aí, quando a gente olha para dentro de casa, todo um olhar de portfólio de produtos, uso de fontes de energia renovável, como que a gente, né, aproveita o nosso conhecimento também para reduzir a pegada de carbono e trabalhar para que os nossos fornecedores também atendam aos mesmos padrões, porque parte do princípio de que a gente acredita de para a cadeia se tornar cada vez mais sustentável, não adianta só a BASF olhar para isso e trabalhar o seu portfólio e os seus serviços. A gente tem que garantir que fornecedores e clientes caminhem juntos. Então, tem algumas iniciativas que caminham junto com as iniciativas comerciais. A gente tem a própria Fundação Ecomais, que é uma fundação da BASF ali, né, patrocinada pela BASF, que de fato oferece serviços e soluções para que os clientes e as empresas em geral consigam se tornar mais sustentáveis, e uma série de outras iniciativas aí que caminham junto com o negócio, fazendo com que esse tema não seja secundário, né, ele caminhe junto com o resultado que a companhia obtém. Bom, a gente vive um cenário macroeconômico bem complexo, né? Agora nesse ano de 2023. Com certeza. Sim, quais você acha que são os desafios específicos que você espera enfrentar nesse cenário e como você pretende lidar com eles? Eu vejo 2 desafios bem grandes, assim, né, que inclusive vêm sendo bem discutidos esse ano. Quando a gente olha, por exemplo, para o tema de mudanças climáticas, a gente sabe que isso tem um impacto significativo na produção agrícola. Sim. E, né, isso é óbvio, né, e quando a gente vê fenômenos extremos acontecendo, vamos olhar aqui a nível de região, né, secas, inundações, tempestades, e que fenômenos esses que estão cada vez mais ocorrendo fora de época, ou que a gente está tendo que aprender quais são os dados que levam esses fenômenos a acontecerem, porque não estão refletindo mais a linha lógica, né, da natureza anos passados.
a gente sabe que isso afeta a colheita, isso aumenta os custos de produção e tem sido feito um trabalho coletivo aí, e aí volta aqui no nosso tema da inovação aberta, né? Como que a gente cada vez mais tem visto as empresas, os produtores, todo mundo sentar para entender quais são as ações corretivas ou, de fato, o que a gente precisa fazer para poder minimizar esses fenômenos climáticos e, principalmente, os impactos que eles causam. E aí, mais uma vez, isso conecta também com o tema da prática sustentável. E aí a gente vai para o lado econômico-político, que para mim é outra linha, né, desses desafios impostos nesse ano. E aí volta também na pressão de preços no final do dia, né? Então, quando a gente olha custo de insumos por conta dessa realidade da situação da guerra na Europa, especificamente ali a situação da Ucrânia, quando a gente olha como que isso afeta as relações globais entre os países, produção, exportação, importação de insumos, naturalmente isso cai, né, incorre aí na pressão de preços dos produtos finais, ou seja, afeta a cadeia como um todo, e isso afeta negativamente a rentabilidade, sustentabilidade das operações também, porque você acaba tendo um custo logístico maior, um custo de produção, tem a questão da matriz energética, né, e isso é uma realidade muito específica de país para país. Então, quando você tem um desequilíbrio de um lado, você pressiona a produção energética do outro. Então, para mim, essas duas são as principais linhas aí de impactos que, se a gente parar para pensar bem, são temas que são sempre discutidos nos últimos anos, mas eu acho que agora a gente está com a situação dada, né? A gente está dentro da situação e as empresas estão cada vez mais tendo que praticar essa inovação e essa criatividade para tomar decisões rápidas sobre o que precisa ser feito para minimizar esses impactos. E aí eu, como profissional de inovação e transformação digital, não posso deixar de falar da terceira linha, que é a própria tecnologia em sua constante evolução. Tem tudo isso acontecendo no mundo, mas está surgindo o ChatGPT, versão A, B e C, mais de não sei quantas ferramentas de inteligência artificial, e a gente precisa acompanhar e saber o que está acontecendo nessas evoluções, né? E aí, com a evolução constante, cada vez mais rápida, não é só a indústria, né? Os produtores também precisam se adaptar para acompanhar o progresso, para não ficar atrás desse progresso. E o que a gente vê é que existe uma preocupação de ponta a ponta em estar preparado para identificar quais são essas mudanças e tomar decisões rápidas para tanto tirar proveito, né, daquelas tecnologias que de fato trazem eficiência, como também, obviamente, garantir o sucesso e a sustentabilidade das operações. E aí, mais uma vez, para mim é aí que entra o grande papel da BASF de ajudar esses produtores a conseguirem responder a todas essas perguntas aí que essas transformações tecnológicas trazem. Quisera eu poder falar bonito e assim, como você fala. Adorei, obrigado, foi bom, show. feliz. Parabéns, você está aí realmente porque você é competentíssima e essa juventude ajuda muito nesse momento de inovação, de mudanças. Obrigado do fundo do coração, foi um bate-papo memorável, adorei. Obrigado. Tudo que é bom passa rápido, né, Divino? Obrigada pelo convite, foi muito bom. Mirela, um abraço para você, viu? Tchau, tchau, um abraço. Tchau, eu conversei com a Mirela Lisboa. Gente, que prosinha boa essa, viu? Aquela prosa que passa rápido e a gente nem vê. Ela é gerente de inovação aberta da BASF para a América Latina. E nós falamos a respeito de como a inovação aberta irá transformar o setor agrícola. Você gostou dessa prosa, não gostou? Assim como eu gostei? Deixa um like aí para mim, vai. Deixa um like, se inscreve nesse canal, compartilha com outras pessoas, conte aquilo que você ouviu aqui, deixa o seu comentário, né? O que você acha disso tudo que a Mirela trouxe para a gente hoje? Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.